Que o professor Fernando Haddad é um sujeito que surpreendeu todos os brasileiros, sem exceção, no sentido aqui pelo estado de Rondônia. A unanimidade quase dos nossos representantes, que são pessoas da direita ou da extrema-direita, acompanharam esse projeto grandioso que se arrastava por mais de 3 décadas, quase 50 anos praticamente. Eu vou comprar. E até o presente momento, nenhum governo que se apresentou liberal, que foi o governo do ex-presidente Bolsonaro com Paulo Guedes, conseguiram viabilizar essa situação. E o Haddad, num prazo recorde, em menos de 8 meses, conseguiu aprovar na primeira e segunda votação, discutindo nas comissões temáticas, na Casa Iniciadora, na Casa Revisora. E quanto ao primeiro vídeo, o Marcelo Van Hatten é um sujeito talentoso, jornalista, cientista político, mas é um desperdício ele agir de forma aloprada, com ódio, com sentimento sempre de intolerância, destrambelhado, cabelo todo bagunçado já. Ele não está muito legal no seu psique. É uma pessoa que poderia estar fazendo uma oposição, digamos assim, mais didática, factual, propositiva, como tantos outros. E aqui a bancada federal rondoniense deu uma aula do que é saber diferenciar palco político, que foi desmontado nas eleições do ano passado, e quando é para se tratar do interesse da coletividade, do povo brasileiro, Fernando Massa, Maurício Carvalho, Silvia Cristina, Lúcio Mosquinha, todos os deputados, com exceção do Coronel Crisóstomo, que é mais ligado à extrema-direita, entenderam que se fazia necessário viabilizar esse projeto do arcabouço fiscal, que tenta, ao invés do que o Marcelo Van Hatten disse, vai diminuir, vai facilitar. Nós teremos aí inúmeros benefícios e isenção, que inclusive até o Dr. Ricardo Frota havia falado no grupo de WhatsApp, que foi sancionado ainda quando o presidente Bolsonaro, no dia 21 de dezembro de 2022, com a articulação já do Fernando Haddad, já viabilizando ali na transição, conseguiram promulgar já no Diário Oficial da União. Então isso é uma coisa que é importante a gente torcer para que saia do papel verdadeiramente e que a segunda fase, que é executar essas situações atinentes aos super ricos, possa verdadeiramente sair e a classe média baixa, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, poder ter, na verdade, um poder de compra mais favorável do que foi outrora. Ricardo, me diga uma coisa, essa empolgação do governo aí faz sentido em relação à aprovação do novo marco fiscal? Em relação ao anterior, faz sentido, né? Porque o governo Lula sempre criticou o teto de gastos, que foi aprovado já no governo do Michel Temer. E o objetivo era um só, era impedir que o governo gastasse demasiadamente. Era para manter o controle, que o governo não gastasse acima da inflação. Então, para o governo foi bom, ele queria, não saiu do jeito que ele queria, né? Teve algumas nuances, algumas mudanças, tanto da Câmara Federal como no Senado. Houve alteração, ainda cabe também emenda, pode ser emendada para o deputado, enfim. Então, agora, veja bem, eu sou um fã do Marcel Van Hatten. Eu acho que o que ele falou retrata a nossa realidade. Esse arcabouço, da mesma forma como essa reforma tributária, não tem outro sentido senão de aumentar a tributação. Será que a gente não está vendo que o governo não está conseguindo controlar as contas? A gente não está tendo um equilíbrio das contas públicas. Quando você vê aí que tem um rombo de 50 bilhões e que ele precisa, para fechar o orçamento de 2024, de mais 150 bilhões só para zerar, só para não ter um déficit primário. Então a gente sabe que alguém vai ter que pagar essa conta. E eu quero aproveitar aqui, Dona Francisca, que é uma zeladora de um condomínio, ela fez uma aquisição de um notebook, para o filho dela estudar, e aí ela comprou no AliExpress, comprou uma capa para o notebook, ela pagou R$50 na capa. Quando chegou aqui na alfândega, ela teve que pagar o imposto de importação, que é um imposto federal. De R$50 só de imposto, ela teve que pagar R$26. Ela mandou o comprovante para mim, eu averiguei e é isso que está acontecendo. Acabou aquela época que o Bolsonaro, no passado, que você fazia compra no AliExpress, Shopee, Shein, e você tinha isenção até $50. Ou seja, R$250
em compras, você não ia pagar esse absurdo. Hoje você está pagando mais de 50% só de imposto para o governo. Por quê? Porque ele precisa aumentar a arrecadação. Se ele quer um Estado maior, então ele quer jogar essa conta para a população. Então, infelizmente, o que a gente está vendo é isso. É aumento no combustível, é aumento na tributação. O único presidente, eu já falei aqui, o único presidente da história do Brasil que zerou imposto foi o Bolsonaro. Ele gerou o PIS, COFINS do jet ski, do combustível, do gás de cozinha. Ou seja, e fora 4 mil itens que ele diminuiu o imposto. Então essa é a grande diferença. Aqui é sem paixão. Eu sei que tem gente que está aí, que o Lula pode colocar, a gasolina pode subir R$10, 15, que vai estar aplaudindo, porque infelizmente são pessoas que já foram alienadas por esse governo. Não importa o que ele faça de ruim, você vê uma empregada doméstica, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela tem seu carro, ela tem sua casa, ela tem qualidade de vida. Aqui no Brasil, o governo dá uma migalha, as pessoas ainda endeusam. Nem o advogado tem carro, cara. Endeusa. Basta dar uma migalhinha que a pessoa, não, eu estou num paraíso. Não é. Se você conhecer a realidade de outros países, você vai perceber que o que esse governo faz é massacrar. É massacrar a população mais pobre. Olha o que está acontecendo agora, o que o Van Hatten falou aí, a questão do imposto dos sindicatos. É mais uma maldade. É mais uma maldade com o trabalhador. E o mais prejudicado é aquele que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Você tem que trabalhar 3 dias no ano para poder pagar essa taxa para o sindicato, que fere inclusive a Constituição Federal, que no artigo 5º fala que ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado, mas eles obrigam. O governo tem uma aliança muito grande. Aliás, o Lula ele veio do movimento sindical. Então ele tem que fortalecer esses sindicatos, porque também faz parte da base dele. E dessa forma, e como que ele vai fortalecer? Sangrando a população trabalhadora. Volto a dizer, vocês aplaudem hoje, mas se vocês analisarem mesmo, vocês estão pagando, a inflação subiu, estrategicamente ele conseguiu segurar o preço do combustível, diferente do mercado internacional, para tentar induzir o presidente do Banco Central, Campos Neto, de que estava tudo a mil maravilhas, porque o combustível ele está diretamente ligado à inflação. E foi só ele segurar um pouquinho para o Campos Neto baixar um percentual de 0,5%, e aí em uma semana depois já deu uma disparada. Então é um governo mentiroso. Aí muita gente veio falar que mas o Bolsonaro na época foi época de campanha, porque a realidade é outra, igual o telespectador falou, a realidade é outra. Mas o Lula não sabia da realidade? Quando ele prometeu que a gasolina ia custar R$4, ele sabia, mas ele é um mentiroso. Quanto mais, te enganou e vai continuar te enganando. Muito bem. Arnaldo, diante de tantos... O Ricardo, acho que ele acredita nessas coisas que ele está falando aí mesmo, mano? O Arnaldo, diante de argumentos tão conclusivos como o do nosso colega aqui de programa, pela sua cara, eu estou vendo que você está com saudade do Bolsonaro. Pelo seu semblante, assim. Misericórdia. Eu não vou discutir a questão do Van Hatten, eu acho que ele é um parlamentar, ele está na dele, os momentos de lacração de cada um. É apostar. Me lembra muito bem, e eu peço escusa, né, do meu querido, amo de paixão, jornalista, competentíssimo, que tem um programa chamado A Hora do Povo, Arimar Souza de Sá. O Arimar, quando construiu os elevados aqui, o Arimar passou 1 ano falando que não dava 5 anos para os elevados caírem. Vai cair, sim, vai cair. Os elevados não caíram até hoje e o Arimar não repete isso. Tu lembra, Arimar, querido, você dizia que os elevados iam cair? Não sei se era 5 ou 10 anos. O Hatten tem que fazer isso também. É o único discurso que um partido igual o Novo, que já está ficando velho, possa ter. Porque o Novo, ele funciona mais ou menos como o PT. Aí vai uma crítica minha ao PT, todo mundo sabe disso, né? Eu não sou isentão, eu votei no Lula, todo mundo sabe disso, continuo acreditando nos programas de governo do Lula, mas eu não sou petista, todo mundo sabe disso. Mas você votou no bonzinho, né? Eu votei no bonzinho. Eu não sou petista, mas eu continuo dizendo, você entende?
Hoje se pede tanta democracia, mas você sabia que o PT foi o único partido que não assinou a Constituição e hoje fala que tem que seguir a Constituição, mas ele não assinou a Constituição. Então aqui velhice também é entendimento e televisão também é cultura. Né? Eu desafio qualquer petista aí a provar que o PT assinou a Constituição, que ele tanto briga hoje para estar em cima dessa Constituição. Então, do mesmo jeito que o PT errou no passado, Van Hatten, né? Tá errado. Marcel Van Hatten. Agora, é direito deles fazerem isso. Uma coisa. A questão de arcabouço fiscal, eu não vou discutir porque eu não sou economista. E ainda não vi os efeitos a respeito disso, então eu não vou ser hipócrita ao ponto de ver que uma cúpula todinha está voltada em cima de uma discussão que vinha por 3 décadas e que agora saiu, eu já queria adiantar um resultado de uma coisa que ainda existia. Né? Existirá agora, a partir do momento, a discussão entre deputados, senadores, empresários, camadas sociais mais próximas. Existirão as discussões agora da regulamentação dessas coisas. Então, qualquer coisa que eu falar nesse sentido é extemporâneo. Primeiro, começar a dizer que a cesta básica ia aumentar 1.600%. Aí depois, agora já não discute mais, já não é cesta básica mais, porque a cesta básica já se sabe que a alíquota dela vai ser 0%. Aí começa a falar sobre gasolina. O preço da gasolina hoje, né, que não é o assunto, peço desculpa ao telespectador, ele ainda continua mais barato em mais de 30% do que o governo de Bolsonaro em março. Todo mundo sabe que a jogada de Bolsonaro com relação ao imposto foi só para ganhar as eleições. Tomou na tarraqueta, perdeu o mané, vai para a cadeia, todo mundo sabe que é desonesto, todo mundo sabe que é o ladrão mauzão, como eu falava, né? E que eu dizia que eu vou votar no ladrão bonzinho, porque eu estou ladrão ruim. Então, peraí, e todo mundo sabe. Não estou conversando com você. Peraí, depois você está dizendo que Lula é ladrão? Essa pergunta sua já ficou chata. Não, Zé. Ele está dizendo ladrão. Essa pergunta sua já ficou chata. Você sabe do meu posicionamento e todo telespectador Sim, sabe. mas Lula é ladrão. E é por isso, Zazinho, que eu sou respeitado lá fora, quando as pessoas falam, mesmo você sendo Bolsonaro, mas a gente sabe que você tem uma coerência. Qual é a sua coerência? As pessoas, a minha coerência é falar a verdade. Então, Lula é ladrão? Certo. Não? Ué, mas todos eles são. Não. Existe o bonzinho mas e o a pergunta ruimzinho. é, então Lula é ladrão Lula é bonzinho? o ladrão bonzinho. Tudo bem. Que ajuda o povo. É você, E nunca falei Bolsonaro que é Lula é ladrão maldoso. Você não fala, mas você quer que eu repita sempre. Eu nunca deixei de falar, eu falo para as pessoas. Todo mundo sabe disso. Se Lula é o ladrão, ele é o ladrão bonzinho. E eu fico com bonzinho. Né? Muito bem. Concluiu? Eu vou concluir. E a respeito dessa questão da economia, o esforço que o governo vem depreendendo para fazer, nós temos que aguardar. Eu vou falar o que agora? Até porque, Cícero, qualquer tipo de imposto, mudança de alíquota, ela tem que ser aprovada no exercício anterior e passar a vigorar só no seguinte. Trataremos desse assunto o ano que vem? Muito bem. Eu recebo algumas críticas aqui às vezes porque eu questiono alguns fakes que a direita apresenta. Né? Eu questiono, né? Então, assim como eu vou questionar o que o Arnaldo disse. É fake. Não é verdade que o PT não assinou a Constituição. O PT foi contra o texto, mas todos os 16 deputados que participaram assinaram. Então não é verdade isso. Zé, sua vez. Olha, na verdade, no governo Temer se teve um avanço, que é o teto de gastos. Isso foram 6 anos que a gente viu o que aconteceu com o Brasil, teve o equilíbrio fiscal, as coisas aconteceram. Aí começou lá em dezembro. Tudo bem que todos os dois prometeram, só não falaram como. Prometeram aquela PEC do estouro, aquela PEC que paga 3, que esse governo vai pagar 3. E aí a gente vê o seguinte, é um governo que não faz uma parte. Na verdade, Samuel pega e faz, olha, Haddad eu achava que era pior, Samuel. Eu achava que era pior, porque, na verdade, quem é mesmo o ministro da Fazenda chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. É ele que tem o poder da caneta, é ele que decide. Ele tem 2 gurus, Samuel. O Lara Rezende, que foi um grande ministro lá do Fernando Henrique, que é o guru dele, e ele é quem diz, ele é quem é o ministro. Haddad só vai para dar entrevista.
Na verdade, quem é o ministro de fato é Lula. Mas é um governo que não faz a sua parte. É um governo que, primeiro, lançou um PAC sem dinheiro, de 1,7. Não tem dinheiro. Onde é que tem dinheiro? Aí vai agora o Congresso, vai e faz o papel dele. Quando é pauta, Samuel, econômica, em prol da população brasileira, para zerar o déficit no ano que vem, todo parlamentar não tem esse negócio de ideologia barata, não. Aqueles que vocês pregam. Tem que voltar. Nós temos que pensar na nação brasileira. Não é nessa esquerda, direita, não. Eles estão certos. Seja quem quer que seja aí que você citou, tem que voltar. E voltaram, deram um crédito. Só que o governo, ele tem que arrecadar e segurar. Não, ele gasta mais. Eu duvido, vai chegar ano que vem e seu Haddad vai dizer, não conseguimos. Não conseguimos zerar o déficit. Não vai, porque o déficit público é alto. É um país que produz muito, arrecada muito, mas o gasto é muito. Lula quer fazer o nome dele na história, porque está ficando velho. Aí quer o quê? Gastar antes de arrecadar. Então, eu não vejo responsabilidade nesse governo. Eu vejo, sim, é muito discurso e vamos festejar. É obra, dinheiro a gente vê como é que faz. Vamos lançar. E faz, e bota, e aí ficam os torcedores, como Samuel lá, do lado do ministro lá, fazendo selfie, tirando foto, e achando que está tudo... Primeiro, meu amigo, se economiza. Primeiro se faz caixa. E ano que vem poderia lançar PAC, lançar tudo. Eu não acredito nesse governo, porque é um governo que ainda não demonstrou que tem uma responsabilidade assim, de vou segurar as contas, vou arrumar, agora depois vou avançar. Não, eu quero fazer primeiro, depois a gente vê. Então, Lula, me desculpe, é irresponsável no quesito. E eles gostam. Você sabe como é o PT. O PT, em obras inacabadas, e começar, é o rei. Você sabe quantas obras inacabadas deixou. Então, Zezinho, eu tenho minha desconfiança. Eu tenho Zezinho, a gente tem um estúdio aqui atrás da Rema aqui que está há 1 ano paralisado a obra aqui e não sai. Isso é normal. Fiada, mas vamos aqui, ó. Sabe qual é o problema? É o seguinte. Ó. Não, sabe qual é o problema? Primeiro tem que ter dinheiro para terminar. Não sou igual ao seu governo, não. Por que tu começou aqui, então? Começou porque tu sonha em fazer. Não, agora que está terminando, depois de 1 ano e meio. Muito bem, vamos lá, senhores. Eu preciso chamar o intervalo. Conclua, Zé. Então, o que a gente vê é o seguinte. Já há uma desconfiança econômica nesse governo. Então, eu desconfio. É um governo que ele precisa melhorar muito para começar a dar credibilidade ao povo brasileiro.